começando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Um programa que há 17 anos discute tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E no programa de hoje eu recebo como convidados dois velhos conhecidos e amigos da casa, que são Rita Amadil Ferraro, presidente da AFALESP, a Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e também vice-presidente da nossa federação, e Gaspar Bissolotti Neto, que é diretor legislativo da nossa federação e presidente da ASPAL, a Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Tema de hoje, PLP 257, PEC 241 e muita confusão vem para o funcionalismo no futuro. Vamos a um pequeno intervalo e em seguida voltamos. Pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP e hoje eu converso com Rita Amadil Ferraro, presidente da AFALESP, e com o Gaspar Bissolotti Neto, que é presidente da ASPAL. Ambos são diretores da federação, já conhecidos do nosso telespectador, são representantes do Legislativo e, apesar de nós estarmos aí meio que em recesso no Legislativo, tanto em âmbito estadual, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, como em âmbito nacional, em termos de Câmara dos Deputados, as coisas vão acontecendo e é importante que você, nosso telespectador, principalmente você servidor e você também cidadão, saiba aí de vários projetos que a gente já vem discutindo nos últimos programas e que são extremamente prejudiciais ao funcionalismo e também extremamente prejudiciais a você, cidadão. Começar inicialmente com a Rita, damas primeiro. Rita, boa noite, mais uma vez obrigado pela sua presença. Nesta semana, que se encerrou ontem, sábado, nós tivemos aí uma semana movimentada em relação ao PLP 257. Começou na segunda-feira com uma reunião com várias entidades do funcionalismo no escritório do deputado Arnaldo Faria de Sá, aqui em São Paulo, inclusive com a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o desembargador Paulo Dimas de Beres Mascaretti, e na quarta-feira fomos todos a Brasília por conta de uma audiência pública que aconteceu na Câmara dos Deputados, um dia extremamente complicado, dia de eleição também, quando foi eleito o novo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, e que nós participamos de uma audiência no auditório Nereu Ramos também em relação ao PLP 257. Mas enfim, Rita, eu queria que você fizesse uma avaliação inicialmente do que você achou dessa semana, como é que você vê a mobilização dos colegas do funcionalismo, das lideranças em relação à questão do PLP 257. Silvio, é um prazer estar aqui de novo no programa. É um programa que tem prestado serviços à população e aos servidores públicos, sempre debatendo os temas mais quentes do momento. E no momento agora é o 257. Então, boa noite a todos os telespectadores, especialmente aos servidores públicos que estão nos ouvindo. Bom, essa semana começamos logo na segunda-feira cedo com uma reunião com o deputado Arnaldo Faria de Sá, que, aliás, tem nos dado todo o apoio. Todo servidor precisa saber que se tem um deputado que está do nosso lado, é o deputado Arnaldo Faria de Sá. Ele tenta acertar as coisas lá no Congresso e depois traz para nós e nos convoca quando precisamos nos mobilizar. Na segunda-feira, logo cedo, tivemos uma reunião às 9 horas da manhã com ele. Muitas entidades presentes, né? O Silvio esteve presente, o Gaspar também. E muita gente preocupado com o andamento do 257. E na terça-feira já teve entidade indo para Brasília. Sim. E na quarta-feira nós estivemos lá, o auditório Nereu Ramos lotado com lideranças de todo o funcionalismo preocupadas com o 257. O 257 é um projeto extremamente prejudicial aos servidores e à população em geral, né? Porque quando você diz que o projeto é prejudicial aos servidores, todo mundo fica tranquilo e fala, só o servidor vai ter problema. Não.
Quando o servidor tem problema, a população tem problema. Quando o servidor vai ter corte, não vai ter salário, não vai melhorar o salário, vai ficar ganhando pouco. Quando não vai ter servidor, porque não vai ter concurso público, é o serviço ao cidadão, à população em geral, que vai ficar prejudicado. Então, se você precisar de uma coisa na saúde e você tiver pouca gente na saúde, já tem pouca gente, né? O serviço público hoje precisaria ter muito mais gente. E você vai ter um prejuízo muito grande e nos próximos anos, se esse projeto passar na forma como está, a população vai sentir drasticamente esse problema. Bom, Gaspar, mais uma vez, obrigado pela sua presença, boa noite. Eu queria também que você também esteve em Brasília, queria que você fizesse uma avaliação da mobilização, o que você pensa do 257 e quais as metas nossas para combater esse projeto que, inclusive, o deputado recém-eleito presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, já deu entrevista nessa semana para os meios de comunicação falando que uma das prioridades dele é a tal da repactuação das dívidas dos estados, que para nós que estamos trabalhando, estamos diretamente relacionados com isso, a gente sabe que é o tal do PLP 257. Mais uma vez, obrigado pela presença. Boa noite a todos. Boa noite, Silvio. Boa noite, Rita. A satisfação estar aqui no programa da nossa FESPESP e está sempre aí lutando pelos servidores e principalmente para o cidadão. O 257 é outro absurdo, né? Mais um saco de maldades, como diz sempre o nosso amigo Júlio Bonafonte, da FESPESP, que entra governo, sai governo, desde 1988, na Constituinte, a gente só tem sacos de maldade. Não tem mais um projeto para beneficiar o servidor ou o cidadão. É projeto para aumentar impostos, criar impostos, aí falam em CPMF no futuro novamente, né? Para nós servidores, esse 257 que atinge também, além de atingir a população, além de atingir os servidores ativos, questão de concurso público, atinge também até os servidores aposentados, porque ele aumenta a alíquota da Previdência, de 11% para 14%, para todos os servidores, inclusive aposentados e pensionistas. São essas maldades que a gente não aguenta mais, né? Todo o funcionalismo sofrendo. E o que eu acho que ele tem até o lado bom. O lado bom desse projeto é que ele conseguiu mobilizar os servidores públicos, unir a categoria. Hoje nós temos aí funcionários públicos civis e militares unidos pela mesma causa, o 257. E depois nós vamos falar também da PEC 241, que vem no mesmo patamar, no mesmo caminho, para ferrar o servidor, para ferrar a sociedade, acabar com o serviço público. Eles querem minimizar o serviço público. É o projeto neoliberal, né? Ou como diz o outro, ultraliberal, cada vez mais liberal e cada vez tirando mais o dinheiro do bolso da população, tirando mais os benefícios que a população deveria ter em contrapartida aos impostos pagos. A gente paga muito imposto e recebe muito pouco de volta, né? E agora eu quero até aproveitar, para fazer um elogio aqui, parabenizar a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, que esta semana publicou edital criando um concurso público. Hoje em dia está tão difícil criar um concurso público, ter um novo concurso público, e esse PLP 257 quer acabar com os concursos públicos por um bom tempo, que o nosso sindicato lá de Mato Grosso do Sul, o CISALMES, presidido aí por nosso amigo Nailor Vargas, conseguiu tirar esse concurso público. Então está de parabéns aí o servidor da Assembleia Legislativa, a própria Assembleia e o sindicato, porque nós temos que também falar das coisas boas, porque estamos cansados já de tanta coisa ruim. Mas falando um pouquinho sobre Mato Grosso do Sul, o presidente lá, que é o Nailor, ele já está há muitos anos no sindicato, e Mato Grosso do Sul nunca teve um concurso público. Então, é o primeiro concurso público. Parece incrível que uma Assembleia Legislativa tenha funcionários e funcione durante muitos anos sem fazer um concurso público, apenas com pessoas indicadas. Não que não deva ter pessoas indicadas ou pessoas de confiança parlamentares,
Todo mundo precisa Mas não ter... na administração, né? Todo mundo precisa ter uma pessoa de confiança trabalhando, nada contra isso, mas a parte administrativa, que é a parte permanente da Assembleia, da Casa e de qualquer órgão público, inclusive, ela precisa ter funcionários perenes que entraram por competência. E concurso público é a coisa mais democrática para se dar um emprego para alguém. Ele vai fazer uma prova e não importa se você é parente ou não é parente de alguém. Sim. Você não tem indicação, você vai pela sua competência. E os melhores serão admitidos para trabalhar lá. Você precisa ter um serviço de excelência, né? Qualquer empresa quer ter o melhor funcionário e o serviço público tem que ter o melhor funcionário. E a forma de ter o melhor funcionário é através do serviço público, através do concurso público. E o presidente do sindicato, Nailor, lá, há muitos anos lutando para ter o concurso público e desta vez saiu publicado com essa semana, como disse o Gaspar, e Mato Grosso terá seu primeiro concurso. Parabéns ao pessoal de Mato Grosso e à própria Assembleia de Mato Grosso também, que está indo no caminho correto, no caminho melhor, no caminho que não privilegia os que podem e os que são indicados, que dá oportunidade a todos que estudam e que querem conseguir alguma coisa e que vão ser bons funcionários, porque vão ter comprometimento. Quando você faz um concurso, você estuda e se compromete com aquilo que você vai fazer. E não vai defender um lado de governo ou outro lado. Você vai ver o lado do cidadão e da sociedade. Aliás, em relação à questão do PLP 257, ele não só veda a realização de novos concursos, como ele também veda a contratação dos concursos que já foram realizados, né, dentro do limite. Aliás, a questão de concurso público até seria matéria para um outro programa, mas há muito tempo já está havendo uma espécie de cerceamento dos concursos públicos. Primeiro porque eles criaram um tal de cadastro reserva, né? Boa parte dos concursos que você procura por aí tem o tal do cadastro reserva, que na verdade você concorre a um cargo que, se você não sabe se dentro do período de vigência do concurso ele vai valer ou não. Então você já está meio que dando um tiro na água. Uma outra questão em relação ao concurso público também é que, assim, antigamente os concursos públicos eles tinham um prazo de vigência maior. Hoje cada vez estão diminuindo os prazos de vigência dos concursos. E os concursos eles eram mais generalistas, né? Há uma crítica muito grande, por exemplo, a gente acompanha muito trabalho de pessoal que é envolvido com concurso, que luta junto às instituições para que eles sejam contratados, e o PLP 257 veda isso na raiz, que, por exemplo, cada vez mais você especificando os cargos dos concursos públicos, você abre flanco para acreditar-se, por exemplo, numa quantidade reduzida de vagas, que aquelas vagas já estariam previamente indicadas. Quer dizer, cria-se não estamos obviamente afirmando isso, mas cria-se essa ilusão ou essa hipótese de que de repente uma quantidade diminuta de vagas já estejam lá com as cartas marcadas, que sempre foi uma discussão em relação ao concurso público. Mas eu queria aproveitar o gancho do Gaspar em falar a respeito do PLP 257 e do aumento da contribuição de 11% para 14%. E aí, Gaspar, e a famosa 555, que nós já fomos para Brasília várias vezes, já realizamos aqui vários programas de TV, que inclusive agora em julho, por esses dias, está completando 10 anos, é uma proposta que foi apresentada em 2006, não me lembro agora, deputado, acho que Carlos Mota, se não me engano, sim, que era do PSB de Minas, e ninguém fala mais nada do 555. Para você lembrar, o 555 ele elimina a contribuição previdenciária de servidores aposentados, que é um absurdo, porque eles já contribuíram, quer dizer, eles teriam que contribuir por uma nova aposentadoria que nunca vai acontecer, e agora correm o risco, além de ter que contribuir, aumentar a alíquota de 11 para 14. Onde é que foi parar 555, Gaspar? A luta continua, né? Ela está pronta para a hora do dia, ainda quando na legislatura anterior, né, ela quase chegou a ser votada, né? Chegou na biquinha. Na cara do gol. Mas na cara não saiu. O pessoal conseguiu até a assinatura de todos os líderes. O deputado Vicentinho, inclusive, foi muito falado, muito famoso na época, porque ele assinou como líder do governo, né? E depois retirou a assinatura. E depois ele retirou a assinatura e a gente fez a campanha Assina Vicentinho.
E eles não gostaram muito, lógico, mas acabou ficando arquivado o nosso projeto. E agora a luta continua, queremos aprová-la, mas a gente percebe que ficou um pouquinho mais difícil, né? Porque se o governo está aumentando a alíquota, será que ele vai querer renunciar dos aposentados pensionistas? Isso muita gente não sabe, né? Nós, servidores aposentados e os nossos pensionistas pagamos, né? Todos nós pagamos 11% de contribuição previdenciária. E não sabemos, né, como a contribuição previdenciária normalmente você paga para aposentar, nós que somos aposentados devemos estar pagando por uma aposentadoria eterna, né, para o outro lado do mistério. Deve ser isso. Na verdade, acho que a população em geral não entende muito bem isso que é o 555, né? Mas todo mundo que não é servidor público paga o INSS, né? Paga até aposentar. Então você tem descontado no seu salário um valor até aposentar. E quando você se aposenta, não tem mais o desconto da aposentadoria. Porque, óbvio, você já está aposentado. Mas o servidor público, por uma mágica dos governos, ele continua pagando. Então ele se aposenta e continua pagando aquela contribuição. E que é uma contribuição alta, que é 11% no salário. E que inclusive a pensionista já faleceu aposentado, a pensionista ou o pensionista fica recebendo e continua pagando esses 11%. E é essa a briga para que não se pague esse valor depois de aposentado, porque é completamente injusto. Outro dia, um funcionário perguntou: Gaspar, mas por que vocês não entram na justiça contra essa cobrança? Justo na justiça. Olha, nós já entramos, né? Já houve uma ADIM logo em 2003, 2004, não é logo em 2004, houve uma ADIM e ela foi lá para o Supremo e o Supremo deu como ganho de causa para o governo. Porque ele não julgou, mais uma vez, né? Não é a primeira e nem vai ser a última. O Supremo não julgou à luz da Constituição. Ele julgou à luz da necessidade que o governo tinha desse dinheiro. Ou seja, da economia, né? É uma discussão, né? Para mim, o Supremo deveria ter como base sempre a Constituição. Ele rasgou mais uma vez a Constituição para dar essa benesse para o governo federal, governos estaduais, governos municipais, porque eles não poderiam ficar sem esse dinheiro. Nós podemos. O governo nunca quer perder dinheiro. Nós podemos. O cidadão sempre perde, mas o governo nunca perde. Os pensionistas, os aposentados, eles podem ter problemas assim. Para quê? Remédio é tão baratinho nesse país. Só auxílio saúde. Não, tem remédio seguro grátis. Saúde, as coisas, tudo tão barato. Tem um remédio no posto, né? Tem você fica 3 dias na fila e aí chega lá o cara fala, acabou. Né? Mas tudo bem. Não, e você nem precisa pagar plano de saúde, porque o serviço de saúde é completamente satisfatório para a população, né? E agora eles ainda não vão deixar mais ter concurso público, quer dizer que você vai chegar num posto de saúde, vai chegar num hospital e cada vez tem menos médico, menos enfermeira, menos material, porque o 257 proíbe que se contrate gente. E a população que usa esses serviços, por exemplo, como exemplo, a saúde, ela sabe que ela chega lá e falta enfermeiro, falta médico, falta gente para coordenar todo aquele número enorme de pessoas que vão à população. E aí vai para a segurança, vai para a segurança, e vai para a educação, a nossa educação, que era um exemplo, né? Eu estudei em escolas públicas. E nós todos acho que estudamos, e a escola era excelente. E não sei se o professor ganhava tão bem, mas pelo menos não ganhava tão mal. E em vez dele ser qualificado e valorizado, o professor, que é a base da nossa sociedade. Sem educação você não é nada, sem escola você não vai ser nada. É a base o professor. E o professor é sacrificado ano a ano. E tanto faz se é municipal, estadual ou federal, toda a classe educacional é prejudicada. Inclusive, as nossas universidades que ainda sobraram como elite também estão sendo sucateadas com corte de verbas e daqui a pouco não vamos ter nem as nossas universidades, que estavam entre boas universidades do mundo, daqui a pouco vamos ter problema por causa de falta de verba. Uma verdadeira vergonha, um governo que não tem comprometimento com o futuro do nosso país e com o futuro da nossa gente. Eu acho que é importante, inclusive, deixar claro que nós estamos criticando. Não é este ou aquele governo, não. Não, é o conjunto da obra. São todos os governantes. Olha, nós já tivemos grandes aliados nossos
que brigaram com a gente, que foram para passeatas com a gente, que foi para Brasília, o pessoal que ia no mesmo foram avião. Entrevistados aqui nesses 900 programas. Aqui defendendo o funcionário público. Aí chega lá, mudou o governo, o partido dele entrou no governo, ele faz parte de uma comissão, aí quando vai votar uma PEC, vota contra nós. Os nossos governantes teriam que saber que a gente só vai melhorar se o nosso país melhorar como um todo, né? Ninguém se preocupa que não adianta o cara ganhar muito e viver numa redoma, numa sociedade, num lugarzinho que ele fica bonito. O filho dele, o neto, vai sair na rua, vai estar sujeito a uma falta de segurança total. Por que o cara fala da Europa, né? O Silvio falou da Europa. O cara gosta da Europa porque ele pode andar na rua. Porque o governo tem consciência de que uma sociedade melhor, mais bem educada, mais segura, é bom para todo mundo. Não adianta você ter só aquele pedacinho que está protegido. Não, você vai sair daquilo. Mas é que, na verdade, sabe qual é o problema, Rita? Quando as pessoas comparam com os outros países da Europa, Estados Unidos, principalmente a Europa, né? E tal, a gente se esquece do seguinte, da seguinte questão. Na Europa, né, no geral, a distribuição de renda ela é muito mais equânime do que na sociedade brasileira, isso para o cidadão, para o servidor público no geral, né? Você não tem essas discrepâncias salariais tremendas que nós temos aqui. Então todos estão muito próximos uns dos outros. Há as diferenças sociais, isso é óbvio. Mas agora aqui não. Então aí nós queremos copiar um modelo para o qual nós estamos adaptados. Porque a primeira coisa, por exemplo, você vê, a gente falou esses 2 programas aí de deputado, de senador, de governante, etc. Veja a quantidade de benefícios que eles têm, além do próprio salário que já é elevado, e que em lugar nenhum do mundo tem. Né? Lugar nenhum do mundo tem, isso é fato, e a gente tem que criticar porque realmente existe essa diferença. Então, vamos comparar com a Europa. A gente só compara com aquilo que é bonito, mas a gente não faz a lição de casa antes, readequação de renda entre os cidadãos, eliminar aquilo que vocês falaram no programa anterior, por exemplo, que eu achei um absurdo, uma Assembleia Legislativa de um estado como Mato Grosso do Sul, que já é um estado antigo, acho que é de 1977, se não me falha a memória, por aí, é no final dos anos 70, e que nunca teve um concurso público. Quer dizer, ao longo de todos esses 40 anos, praticamente, sobreviveu com o amigo do rei, com aquele que é indicado, etc. e tal. Então, todas essas coisas, elas são ruins para o serviço público. Agora, uma pergunta... Posso falar uma coisa que você está falando isso aí? A distribuição de renda ela é feita de uma forma equivocada, vamos assim dizer. Na Europa, realmente, nos Estados Unidos, você não tem um ganha R$800, outro ganha 80 mil. Sim. Não existe isso. Sim. A diferença é pequena, talvez 10 vezes ou nem isso. Mas a forma... Então, distribuir renda não é só você distribuir bolsas, né? Isso daí, num momento imediato, pode resolver. É necessário, mas ele tem que ser por um curto prazo. E nesse intervalo, você dá condições para que o cidadão consiga caminhar com as próprias pernas. Você o ajuda no comecinho e depois você dá as condições. Uma das coisas, uma boa escola para que ele possa aprender e crescer sozinho. Sim. E desenvolver o país, né? As grandes cabeças precisam ficar aqui. Os nossos grandes cientistas ou os grandes pensadores, os matemáticos, eles vão para fora, porque aqui não lhes dá uma oportunidade. E nós temos gente boa. No nosso país tem muita gente boa. Quando a pessoa vai lá para fora, ela se destaca porque é trabalhadora, porque é inteligente. E aqui isso infelizmente não acontece e se tenta acertar as coisas tampando o sol com a peneira, né? Dá uma ajudinha aqui, dá uma ajudinha ali e o que é pior, prende-se com essa ajudinha, amarra-se o cara eleitoralmente, né? Este é um dos problemas. E a pessoa que está ganhando aquele auxílio, para não perder aquele auxílio, porque ela não tem condições de nada. Ela ganhou o auxílio, mas não lhe foi dada uma base para ela depois conseguir se virar. Ela não se vira mais. Então ela fica amarrada para manter isso daí. Questão de renda, eu quero só, inclusive, aproveitar a oportunidade para manifestar aqui o apoio da ASPAL, da nossa Associação de Aposentados, a um projeto que deu entrada recentemente na Assembleia Legislativa, que é a PEC 3 de 2016, que trata apoio total da Falesp também. Que trata do teto salarial do funcionalismo. E eu quero ir mais longe.
eu acho que o teto é uma coisa importante, mas é um teto único. Todos os servidores, todos deveriam ter o mesmo teto. Até, né, respeitando a questão dos 90% do que ganha o ministro do Supremo Tribunal. Mas acho que nenhum poderia ganhar mais que isso, porque é uma vergonha. É uma vergonha nós termos aí, às vezes, notícias de que um juiz tal ganhou 600 mil reais, 800 mil reais. Acho que isso é que tem que acabar. Verbas indenizáveis. Né? Eu acho que isso realmente tem que acabar. Eu acho que é lógico, pela importância do cargo, ele ganhar 30, 35 mil reais, eu não vejo tanto problema, pela importância do cargo, pelo que ele gasta para aquilo, né, para chegar ali, o que ele estuda e tudo mais. Mas não há necessidade do absurdo de se chegar a 300, 400 mil reais, aí juiz reivindicando auxílio, educação para os netos, para os bisnetos, para o cachorrinho. Eu acho isso um absurdo. E o negócio do teto, para que a população entenda, o teto é o limite que o funcionário público pode ganhar. Ele não pode ganhar acima de um valor. Tem uns que não podem ganhar nem aquilo, né? Que ficam num teto menor, subteto. Exatamente. Eles fazem um teto para todo funcionário, mas alguns que são melhores ou são privilegiados têm um teto maior e podem ganhar mais. E esse teto teria que ser único para todo funcionário público. Então, o nosso apoio total. É a PEC 3. A PEC 3 de 2016 tem muitos servidores trabalhando, muitas entidades aí trabalhando em cima dessa PEC. Muitos deputados estaduais já estão apoiando. Muitos estados já têm esse teto único, inclusive equiparado ao federal. 17 ou 18 estados no Brasil têm, e infelizmente São Paulo, que é o nosso estado, não tem, está na contramão da maioria dos estados brasileiros e não aprovou deixando essa claro, PEC ainda. Que sou contra qualquer exagero também. Então tem que haver justiça para todos. Já fica uma pauta para as próximas edições do Cidadania e Serviço Público. Encerra por aqui, infelizmente nós já estouramos o tempo. Eu agradeço mais uma vez a presença do Gaspar Bissolotti Neto, presidente da ASPAL e diretor legislativo da nossa federação, e a Rita Madio Ferraro, que é vice-presidente da FESPESP, presidente da AFALESP. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.